De verdade, eu não tô puto pelo que eu vi dentro de campo. De verdade, a atuação do Corinthians não foi ruim. A atuação do Corinthians não foi ruim. E o Corinthians, por um milagre, consegue ficar no 0 a 0 com dois a mais, com dois a menos. Só que o que eu estou puto de verdade é com dois jogadores, dois sem noção que vestem a camisa do Corinthians, mais dois sem noção que vestem a camisa do Corinthians, o André e o Mateuzinho. Já teve o Gabriel Paulista que quase meteu um gol contra, né? Mas isso faz parte do jogo, mas ainda assim temos que falar sobre isso também. Cara, como pode? De verdade, como pode? Já não basta o que o Alan fez. E aí mais dois jogadores fazem a mesma merda. E um jogo extremamente importante, um derby. Vocês têm parafuso solto, vocês dois. E eu falo vocês dois, mas a verdade é que deve ser todo esse elenco do Corinthians. Todo esse elenco do Corinthians. E derby é porrada mesmo. Derby é confusão, é isso mesmo, isso é derby, a gente viu o jogo inteiro, mas não pode perder a cabeça. Isso é inadmissível. Gesto obsceno, André. Sabe o que me deixa mais indignado? É que o André viu o Alan ser expulso. Que há 3 jogos, teve depois do Internacional Platense, só com pouco tempo faz esse jogo com o Fluminense. E ele faz a mesma coisa, ele mete a mão no pinto, esse desgraçado. E assim, tem uma coisa. Uma coisa é o jogador ser jovem e dentro de campo a gente tenta ponderar certas coisas. Ele tá aprendendo, ele tem oportunidade de melhorar. Ok. Mas esse tipo de atitude é infantil, esse tipo de atitude é irresponsável. Então, esse tipo de atitude não é admitida. Pela idade que você pode ter um bebê, não interessa. Esse tipo de atitude é inadmissível dentro do clube. Tem com quem veste a camisa do Corinthians. Não importa, André, se você é um cara que está começando no futebol. Dentro de campo a gente vai te apoiar, mas esse tipo de atitude é inadmissível. E de verdade, para mim isso é passível de rescisão. Antes o Milan tivesse comprado por 15 milhões de euros. Antes tivesse. De verdade. Era melhor. Assim não teria feito esta merda que ele proporcionou hoje. Então é isso, né, galera? 0 a 0 que de verdade foi um prejuízo pro Palmeiras. Foi um prejuízo pro Palmeiras. A gente consegue com dois jogadores a mais ter a melhor chance do jogo, que é o Yuri mais uma vez perdendo o gol. Mérito do Carlos Miguel. Mas o que o Yuri fez de novo em perder gol na cara do goleiro. Puta que pariu, Yuri. Ok, vamos falar dos poucos lances do jogo. A verdade é que o jogo começa truncado, os times só se estudando. Não teve quase lance nesse jogo, galera. Foi um jogo bem feio, bem picotado, muita falta, muita briga, muito tudo, galera. Muito tudo, muito polêmicas com a arbitragem também. Vamos falar sobre isso também. Ok. Primeira coisa, aos 35, cartão vermelho pro André por gesto obsceno. Isso eu já falei, né, galera? Como pode, galera? Eu acho que sabe o que me deixa mais indignado? É depois do Alan fazer a mesma patifaria. E ele em seguida faz a mesma coisa. André, você não olha o que aconteceu? Ele ainda fez meio disfarçado, deixou o juiz não ver. Gente, o juiz não viu, o juiz não nem do Alan. Mas tem 1 milhão de câmeras no campo, seu débil mental. É óbvio que ia ver. E esse tipo de lance, em qualquer circunstância, é pra expulsão. E eu concordo. Não é pra fazer esse tipo de gesto, vestir a camisa do Corinthians, seu imbecil. E a gente foi com um a menos. Aí aos 59, grande jogada do Kaique. Saiu driblando todo mundo ali, mas não tinha ninguém pra receber a bola. E antes de eu falar da jogada do Kaique, falar de uma polêmica com a arbitragem que teve também no primeiro tempo, sobre uma possível agressão no Mateuzinho. Cara, eu não tive oportunidade de ver esse lance. A princípio eu achei que não foi nada. Tinha que ter uma simulação do Mateuzinho. Olhei por outras câmeras, não sei. Pouquíssimos lances eu tive oportunidade de ver. Um lance melhor tava embaçado. Então, de verdade, não sei dizer. Eu tomo água. Uma garrafa aqui, ó. Está aqui pra vocês, a garrafa do Corinthians. Enfim. Não tenho um combinado sobre esse lance, tá? Não tiver... As câmeras no início do jogo foram do alto, foram lá do céu que eu vi o lance, então não deu pra ver direito, né? Não tem uma boa câmera pra eu ver o lance. Enfim.
Aos 65, você é louco, Gabriel Paulista, que foi quase meteu um gol contra. Eu pedindo, porque eu falei no pré-jogo, Gabriel Paulista, para de fazer merda, para de fazer merda. E ele, mais uma vez, quase, ainda bem que o Hugo tava esperto, senão ele manda aquela bola pro gol, cara. De verdade, galera, o que tá acontecendo com você, Gabriel Paulista? Tá fazendo umas merdas. Ok. Tá, aí tivemos um lance que foi um possível pênalti pro Palmeiras. Na minha opinião, houve uma dividida, tá? Por mais que o Gabriel Paulista só pega a perna no jogador do Palmeiras, eu acho que ele não pega os frentes para derrubar. Inclusive, eu acho que é o jogador do Palmeiras que derruba o Gabriel Paulista, mas ele foi na bola. Então eu acho que foi uma dividida normal, tá? Essa é a minha opinião. Ok, aos 72 sai Rodrigo Garro e André Carrillo por causa da merda que o Mateuzinho fez. Que assim, falando do lance do Mateuzinho, ele se entrelaça lá, ele já tava suspenso por um outro cartão amarelo. Tomou o terceiro amarelo, agora tomou o quarto, ainda quando tomou o vermelho. Bom, acho que apesar que acho que o cartão vermelho anula o amarelo, né? Enfim, ou não, né? Sei lá. Ele dá um trançapé um trançapé não, desculpa. Eu sei lá, ele enfia a perna no meio das pernas do cara, mano. E fica ali com a perna estendida. Só que aí, galera, tá, ele dá cartão amarelo. Eu acho que é um lance interpretativo, mas de verdade, não tem como revisar um cartão amarelo, né? Porque é VAR. VAR está explícito na regra. O VAR só pode revisar em lance para cartão vermelho direto. Mateuzinho toma o segundo amarelo e é expulso. Só que aí ele vai revisar no VAR. Eu falei, como assim? No VAR não é pra revisar cartão amarelo. E eu descubro que ele vai revisar um cartão vermelho direto. Por quê? Porque o débil mental do Mateuzinho meteu um tapa na cara do jogador do Palmeiras. Aí fica difícil, né, Mateuzinho? Aí fica difícil qualquer tipo de argumento. Pra mim também, ó. Foda-se o Mateuzinho. Já faz tempo que tá oscilando. Não, que a verdade é que o Mateuzinho não vem oferecendo nada ao Corinthians faz tempo. Pra mim, se quiser rescindir também, e fala, a gente depende muito de certos laterais. De verdade, o Corinthians sempre pecou na posição de lateral. Quem é o reserva do Mateuzinho? De verdade. Porque quem é o reserva do Matheus Bidu? Angileri. Quem é o reserva do Mateuzinho? Não lembro. Não lembro. De verdade. Era o que? O Léo Maná? Sei lá. Nem acho que nem tá mais no Corinthians. Era ele. Acho que era ele. Então eu não sei quem é o reserva do Mateuzinho. De verdade. E aí, nem sei quem. E falando nisso, a gente nem sei quem a gente vai jogar no próximo jogo, né? Talvez faça um outro esquema tático. Sei lá. E nessa, a gente tá aí sem. A gente tá sem aí o Mateuzinho. Que quer saber? Eu já falei. Depois dessa, também é passivo de revisão pra mim. Não tem conversa. Pra mim, rescinde com o Alan, rescinde com o André, rescinde com o Mateuzinho. Todos esses caras que não merecem mexer a camisa do Corinthians. Enfim, aos 74, o Roberto perde gol. Que puta que pariu, viu, Roberto? Já tô de saco cheio de você perdendo gol. Você mais perde gol que faz. Fazer gol é sua obrigação, tá? Tudo bem, quando você faz gol, a gente vem aqui te elogiar. Pediram comida aqui. Agora os cachorros vão latir. Os cachorros vão latir, foda-se. Quando você fizer gol, eu vou te elogiar. Quando você fizer gol, eu vou te elogiar. Mas, a partir do momento que você perde um gol atrás do outro, fica realmente difícil. Fica realmente difícil defender. E você mais uma vez perde um gol. Na minha opinião, você perdeu. Você ficou cara a cara com o Carlos Miguel. Cara, desce uma cavadinha. Tentava tirar dele. Passava por do lado. Não sei, você chutou em cima do goleiro, cara. Você chutou em cima do goleiro. Então, cara, fica difícil. Fica difícil, nossa. E de verdade, a gente já tinha tido a expulsão. Né? A gente já tinha tido a expulsão. Porque esses cachorros sempre latem pra moto, hein, mano. A gente já tinha tido a expulsão. Mais uma vez, minhas cachorras sempre fazem participação especial, né? Enfim, a gente já tinha tido a expulsão. E 2 expulsões, né? E aí depois do Alberto perde o gol desse, sei lá, galera. Eu desanimei, só queria que não perdesse o jogo. De verdade, foi um privilégio, infelizmente. Falaram vitória moral. Vitória moral não existe, galera. Ainda mais num derby, isso não existe. Todo derby fica falando isso. Quem teve a vitória moral ano passado? Porque o Corinthians estava com um monte de lesão e aí foi correto o 1-1, sei lá. Aí, ou talvez contra o Palmeiras, que era porque a gente estava classificado, então foi pior pro Palmeiras que saiu da classificação no Paulista no Pará. Cara, parem com isso. A gente estava com 2 a menos porque tem 2 débil mental no elenco do Corinthians.
Entendeu? Foi por isso que a gente tava com um a menos, com 2 a menos. E foi por isso que a gente teve essa tal vitória moral. Que não existe vitória moral. Mas infelizmente eu tenho que falar, foi luxo o time do Corinthians conseguir empatar o jogo. Foi luxo o time do Corinthians conseguir empatar o jogo. Mesmo que fosse dentro da sua casa. E você vê, o Corinthians mesmo com 2 a menos fez a melhor chance do jogo. Então olha o quanto esses filhas da puta prejudicaram o Corinthians. A gente poderia ter ganho o jogo se com 2 a menos a gente consegue uma jogada cara a cara, porque a gente começou a jogar só no contra-ataque. Eu entendo, porque com 2 a menos fica difícil conseguir jogar sem tomar um gol do Palmeiras. Qualquer time, entendeu? Então eu entendo essa retranca, eu entendo, de verdade. Mas foi graças a esses caras, foi graças a esse débil mental. Enfim, então é isso, e por isso que a gente fica só no empate, talvez não tivesse ganho o jogo. aos 90, Hugo defende cobrança de Andréas, aos 90, Evangelista passa perto. Foram os lances do jogo. E assim, sou indignado. Não com a atuação, o time não entrou mal, de verdade, o time se esforçou, galera. Mas infelizmente, que eu não chamaria de erros individuais, tá? Individual é fazer um pênalti, um jogador que faz um pênalti besta, mete a mão na bola na área, sei lá, dá um carrinho, acaba tomando um vermelho, isso é erro individual. Isso é sacanagem com o torcedor corintiano que vocês fizeram. Vocês dois, André e Mateuzinho. Assim como o Alan contra o Fluminense. Só que contra o Fluminense eu nem fiquei tão bravo, porque já tava bem anestesiado com aquela história do Dorival, já tava 2 a 0, mas esse aqui era um derby, prejudicou totalmente o time do Corinthians. Também já tô em novos ares, né? Não tô mais aquela apatia que era o Dorival. Agora já estamos com o Fernando Diniz, outra cabeça, né? E mas pelo visto, a cabeça dos jogadores do Corinthians são as mesmas. Um psicológico destruído. Fizeram com o Aníbal Moreno, fez. Vocês lembram do Aníbal Moreno, que a gente classificou lá 2 a 0 lá no Allianz Lixo, que a gente classifica? Então, foi por causa de uma imbecilidade também, de não aguentar a pressão do derby. Ele meteu uma cabeçada no José Martínez. E foi a mesma coisa hoje. Então, eu estou indignado com isso. Com uma falta de responsabilidade de certos jogadores do Corinthians. Não tanto quanto a atuação. Enfim, galera. Eu fico mais puta que a gente realmente, o empate é luxo. Não que seja uma vitória moral, isso não existe, mas de fato, a gente poderia muito bem ter perdido esse jogo. Então é isso. Bom, deixa eu parar de futebol, né, galera? Já tô há 4 horas analisando o jogo. Deixa eu descansar agora. Enfim, é isso. Falou.